A Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reforma tributária defendida pelo governo, na pior das hipóteses, terá um impacto positivo de 10% sobre o PIB nos próximos anos. Ele defendeu, Haddad, ainda, que o novo imposto sobre valor agregado seja cobrado no destino, ou seja, onde o produto é consumido. Para falar desse assunto, o Jornal da Manhã recebe agora o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cotait Neto. Presidente, bem-vindo. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia a todos vocês, seus ouvintes, telespectadores. Presidente, qual a importância da reforma tributária para o país? Ela pode mesmo ter impacto positivo no PIB? Não tenha dúvida. Há muitos anos nós estamos esperando uma reforma tributária. Mas nós queremos alguns parâmetros importantes. O primeiro, queremos uma simplificação tributária. Se nós olharmos, por exemplo, o contencioso que temos aí nas discussões judiciárias, é enorme. Nós temos que ter uma reforma tributária que diminua a possibilidade do contencioso e que seja muito mais transparente e claro o recolhimento do tributo, para que as empresas possam estar muito mais focadas nos seus negócios do que entender qual é a parafernália das regras que são impostas no recolhimento dos impostos. A segunda, que é muito importante, é que a gente sempre defende, sabemos que é difícil, antes de uma reforma tributária, uma reforma administrativa. Todos nós que somos empresários, empreendedores, mesmo as donas de casas que são empreendedoras também, porque cuidam das casas, sabe que antes de saber quanto é que ela tem que gastar, ela tem que saber quanto ela vai receber. Mas antes de tudo, para o Estado, nós temos que saber qual é o tamanho do Estado, qual é a despesa, para então fazer uma reforma tributária, para orientar quanto o Estado deve arrecadar. Portanto, eu tenho uma expectativa positiva, principalmente nesse começo de governo. Acho que é o momento ideal, não só para ter as discussões, mas para tentar realmente chegar numa reforma tributária que atenda todos os setores da economia. O que nós também defendemos, principalmente nós do comércio, é que não haja aumento de impostos e que não haja transferência de carga tributária de um setor para outro. Portanto, não é fácil. Vai ser um momento de grandes discussões, mas a gente tem que estar sempre com um pensamento positivo que vamos avançar. Presidente, o senhor fala de reforma tributária transparente, mas é preciso discutir também a reforma tributária possível para o Brasil, porque o senhor tem muita experiência, a Associação Comercial tem aí o impostômetro e há décadas essa reforma é discutida e são feitas apenas alterações pontuais, vamos dizer assim. De que forma é possível ter a reforma, não talvez a mais sonhada, mas a mais possível aqui no Brasil? Eu tenho a impressão que tem muitos atores, que a primeira parte deveria ser uma discussão de dois impostos, o ISS e o ICMS. São aqueles que dão umas discussões maiores e que são os tributos das prefeituras e dos estados. Essa seria a primeira etapa de uma discussão de uma reforma tributária, quando eu já ouvi na própria apresentação de vocês, né, que a tendência de todo mundo é acabar com a substituição tributária e acabar com a tributação dos produtos no destino, onde é consumido. Para certos produtos, é totalmente possível e é necessário, mas tem que haver aí uma avaliação de alguns setores que precisariam ter um exame melhor para que não houvesse um desequilíbrio. Se houvesse realmente uma reforma que atendesse os estados e os municípios,
eu tenho a impressão que o resto seria mais fácil. Também estaria mais fácil se nós tivéssemos crescimento econômico. É muito difícil você discutir uma reforma tributária quando você não tem crescimento econômico. Portanto, são fatores necessários que, durante a discussão da reforma tributária, você enxergue que não só que o país está indo por um caminho de crescimento econômico que facilite a compreensão, porque não existe reforma tributária cujo um dos parâmetros será crescimento da receita, mas ela pode ser, mas sem aumento de impostos. Para haver crescimento da receita, tem que ter crescimento econômico. Temos aonde, evidentemente, aumentando o crescimento econômico, as empresas pagarão mais, mas sem haver aumento de impostos. Portanto, é uma equação muito difícil, é uma equação de muitos protagonistas. Mas nós temos que dar uma dose que o governo possa, nesse começo de ano, tentar iniciar essa discussão. Quem sabe a gente consegue, conforme você falou, uma reforma do que é possível, que ela seja feita em etapas, que não faça por exemplo, tem aí PECs que estão sendo discutidas que aumentam demais os setores de comércio e serviço, que vão onerar o consumidor, que vão onerar a pessoa física, porque são nós, consumidores, que pagamos impostos, qualquer que seja a realidade. Portanto, a expectativa é de dar ao governo vamos supor, este aval para iniciar a discussão da reforma tributária, mas que haja um espírito de consenso, para que não haja um desequilíbrio, para que os setores tenham realmente atendidos, não com o aumento de impostos, mas com a simplificação, e que a gente possa ter um ambiente econômico melhor para o país, conforme foi dito. Se houver uma boa reforma tributária, quem sabe isso auxilie no crescimento econômico. Presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cotait Neto. A pergunta agora de Alan Gani. Bom dia, Alfredo. Pegando um gancho no que o senhor falou a respeito da tributação de serviços, a PEC em tramitação, tanto a 45 quanto a 110, prevê um aumento da tributação de serviço. Aliás, esta é uma reclamação, da Associação de Comércio e de vários comerciantes. Também é possível um aumento da tributação de dividendos numa segunda etapa. O senhor acredita que a reforma tributária ela vai vir com um aumento da carga tributária no final ou não? Alan, olha, mais uma vez, eu vou repetir uma coisa que é fundamental. Primeiro, é difícil discutir reforma tributária se você não sabe o tamanho das despesas. Então, para nós, conceitualmente, seria melhor ter uma reforma administrativa, porque aí você sabe o tamanho que você precisa ter de arrecadação para atender o governo, o Estado. Bom, o que eu acho é o seguinte, a reforma tributária ela tem que ser feita em etapas. Quando você fala em tributar dividendos, nós somos, a princípio, contra. Por quê? Porque tem já uma série de empresas que são tributadas pelo lucro presumido, que foi o melhor processo de simplificação tributária que esse país já fez e que deve ter uma mudança caso você faça a tributação de dividendos. Nesse caso, o que nós julgamos importante é que a tributação de dividendos se restrinja apenas às empresas de lucro presumido, desde que você alivie a carga das empresas na contribuição
do imposto de renda e contribuição social das empresas de lucro real. Portanto, esse é um item. O segundo item, a gente acha realmente que as PECs em tramitação vão onerar demais o comércio e o serviço. Há uma transferência de carga da indústria para o comércio e serviço. Isso nós não podemos aceitar. As duas PECs não estão elaboradas dentro de princípios do equilíbrio que se tem que conseguir numa reforma tributária para a transferência de cargas entre setores. Nós queremos simplificação e não aumento de carga. Na sequência, mais perguntas, nossos comentaristas, você, Diogo Schelp. Bom dia. Em relação a essa questão toda, né, da transferência da tributação de um setor para outro, chama a atenção que o ministro Fernando Haddad disse recentemente que essa reforma tributária vai levar a um crescimento econômico. O senhor acredita que dessa forma, como tem sido apresentada, é possível que isso aconteça ou simplesmente vai acontecer uma simplificação da tributação, mas os problemas gerados pela tributação excessiva no Brasil continuarão? Bom, Diogo, eu acho que nós precisamos esperar para ver qual vai ser o texto final elaborado, porque tem várias discussões, vários textos. Pelos textos que estão apresentados, eu acredito que não são bons, porque, mais uma vez, o governo precisa, na verdade, de atender às suas necessidades, principalmente no momento onde não está havendo um crescimento real da receita. Ela é um crescimento inflacionário, né? Portanto, esse desequilíbrio não pode ocorrer, os setores não vão poder funcionar. A economia está muito estrangulada. Por exemplo, serviços, comércio e serviço passaram por uma pandemia. Vocês são experts aí na atividade econômica diária. É impossível a gente analisar em crescimento econômico com as empresas do comércio, principalmente, depois dessa pandemia e das dificuldades que nós estamos passando hoje, que a gente acha que o mundo está cor-de-rosa e que vai crescer normalmente. Nós temos que resolver primeiro o problema do passado, que a pandemia deixou para nós, e você acha que com essas taxas de juros é inviável você pensar em crescimento econômico. Para nós, tem dois itens importantes, né? Primeiro, âncora fiscal, que está sendo discutida agora pelo ministro Fernando Haddad, muito importante para tudo isso. Segundo, a reforma tributária que simplifique, transparência, que limite a criação de contenciosos e, principalmente, que facilite a vida do contribuinte, né? Portanto, eu estou aguardando, na verdade, qual será, depois dessas discussões todas, um texto para nós fazermos uma avaliação. Sim. Se esse texto vai realmente contribuir para o eventual crescimento econômico. Seguimos acompanhando o assunto, então. Alfredo Cotaiti Neto, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Obrigada pelos esclarecimentos, pelo tempo do senhor conosco. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.